No projeto, o nosso objetivo tem sido investigar as formas de comunicação e a dinâmica das relações políticas estabelecidas entre as partes centrais do Império Português e as câmaras estabelecidas no ultramar. Atualmente, no LAIS, nós nos dedicamos especificamente à Câmara da Vila de Nossa Senhora do Carmo, atual cidade de Mariana. E a documentação trabalhada consiste nas cartas trocadas entre a Câmara da Vila e as autoridades de Minas e do Reino. Até agora, foi possível percebermos, conforme aponta a historiografia relativa ao tema, que a dinâmica político-administrativa estabelecida entre as câmaras no ultramar e as instâncias centrais do reino se estabelecia por meio de negociações, através das quais os súditos localizados no ultramar realizavam serviços ao rei em troca de suas graças e benefícios. Um exemplo que demonstra bem esse tipo de relação, que a historiografia define como economia de mercês, é uma correspondência trocada enviada pelos oficiais da Câmara ao rei no contexto de fundação da vila. Aqui a gente tem um exemplo de uma carta escrita pelo rei de Portugal em 1711 aos camaristas de Mariana, na época que a capitania de Minas ainda estava ligada à capitania de São Paulo. Nessa carta, ele responde o pedido que os camaristas fizeram pela confirmação da criação da vila de Ribeirão do Carmo. Eles pedem os mesmos privilégios que a Câmara da cidade do Porto e também pedem a transferência do governador para a vila do Ribeirão do Carmo. Nessa resposta, o rei confirma a criação da vila, mas ele não autoriza os mesmos privilégios que a Câmara do Porto tem e nem a transferência do governador para a vila. Só que em outras cartas posteriores, os camaristas de Mariana eles acabam alcançando outros tipos de privilégio, como, por exemplo, de Cavaleiro da Ordem de Cristo, o que demonstra essa dinâmica de negociação através das correspondências. O exemplo mencionado anteriormente é parte do banco de dados que a gente produz nesse projeto. As correspondências utilizadas, elas abrangem os anos de 1712 e 1735. A partir da leitura da documentação, registramos informações como a data, um breve resumo das correspondências e quem são os receptores, os emissores e as autoridades citadas. A partir das análises feitas deste banco de dados, a gente pode perceber os principais interlocutores da comunicação política. Aí a gente destaca os governadores, os provedores, os ouvidores, o conselho ultramarino e o próprio rei mencionado no exemplo. Outro aspecto que podemos observar é o elevado grau de autonomia das câmaras, que deliberam sobre diversos assuntos, além da complexidade das relações políticas entre as autoridades do antigo regime.